Fala pessoal, vamos dar continuidade então às nossas aulas de Endpoint Studio, que é o nosso projeto de API LED na prática. Nas aulas anteriores, então, nós concluímos aí a criação dos nossos 3 projetos, onde nós temos a nossa, vou deixar eles aqui, onde nós temos a nossa Experience App, nosso Process App e a nossa System App. Tá? Temos as 3 camadas aí correspondentes ao API LED. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conectar cada uma delas, porque nós fizemos testes com chamadas separadas em cada uma e elas estão respondendo bem. Mas o que nós queremos é que a nossa experience, ela chame a nossa process e a nossa process chame a system, e quando chegar na system, ela devolva os valores até chegar na experience novamente. Tá? Então, para isso, essa aula ela será um pouco mais prolongada, um pouco mais extensa. Tá? Então, caso você sinta a necessidade, aí você pode acelerar um pouco a velocidade dessa aula, ou até mesmo avançar para algum ponto que você achar mais pertinente. Tá? Então, vamos começar aqui pela nossa Experience App, nossa XApp. Eu vou direto no meu arquivo, e aí eu tenho aqui meu logger de entrada, está recebendo o valor de payload, tenho o meu Transform Message, onde eu coloquei o nome aqui de Experience Payload, para facilitar meu entendimento do que eu estou tratando e manipulando aqui, e o meu logger de saída, que vai passar o payload, a carga útil, que vai ser recebida deste componente aqui, Transform Message. Para fazer a conexão com a Process App, eu preciso de um outro componente, que é o nosso componente de Request HTTP. Eu vou arrastar ele aqui. E aí, aqui no meu componente Request HTTP, da mesma maneira que o Listener, ele precisa de uma configuração global para funcionar. E é por isso que ele fica com esse apontamento aqui de warning para mim, informando que eu preciso criar uma configuração de HTTP request ou passar as configurações da URL que vai ser chamada. Então, o que nós vamos fazer aqui? Na minha parte de configurações do componente request, aqui na parte de baixo, eu tenho em Basic Settings essa parte de configurações aqui. Eu vou vir novamente no botão verde e clicar em adicionar para criar uma nova configuração. Ao clicar em adicionar, ele vai abrir para mim essa caixa de Global Element Properties para configuração do meu HTTP Request Configuration, onde eu vou preencher essas caixas aqui de configuração. Tá? Na parte de protocolo, vamos manter HTTP padrão. Na parte de host, o host que nós vamos chamar é o localhost. A porta da nossa process é a 8082. E assim nós finalizamos a configuração de conexão. Então, ok aqui. Falta ainda uma configuração para remover esse warning aqui do meu componente request, que é o quê? O path de endpoint que eu vou acessar. O endpoint da nossa process é /process. Ok? E aí eu finalizo as configurações, sinal de alerta desaparece. E para facilitar o meu entendimento de qual que é a requisição que eu estou fazendo aqui nessa request, para onde eu estou direcionando, o que eu estou chamando, eu vou alterar o display name dela para request process. Também vou fazer isso para a minha configuração. Vou vir aqui em editar. Eu vou deixar HTTP request process configuration. Pronto. Vou dar um salvar. Ok. Voltando aqui para minha área de message flow. Terminei o meu componente request e vou colocar um breakpoint aqui. Ok? Agora, eu vou fazer esse mesmo ajuste aqui no meu projeto de Process App. Eu vou abrir ele, vir em src main mule close, vou acessar o meu arquivo pap API LED dev xml, dando 2 cliques sobre ele. Ele já estava aqui na minha área do Canvas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para minha Experience App. Vou puxar novamente um request para cá e vou criar uma configuração global agora para este arquivo. Por quê? Porque quando eu venho aqui na minha Experience API LED, esta configuração global que eu criei para o meu request, que faz chamada para minha process, ela pertence, pessoal, a este arquivo XML aqui, ó, deste projeto. Tá? Então, nós estamos lidando com 3 projetos diferentes. Não adianta eu criar a minha configuração global para este projeto e não criar para as próximas,
para os outros projetos, porque eles não conseguem ler as informações de configuração global de projetos distintos. Tá? Então, se eu tenho outros projetos que também vão utilizar request, listener, em cada um deles eu vou precisar configurar meu ambiente de Global Elements. Mais para frente nós vamos ter uma aula onde nós vamos ver como criar um arquivo chamado Global Elements. Tá? E nesse arquivo nós vamos colocar dentro dele, centralizar dentro dele todas as nossas configurações globais. Isso facilita por demais a nossa manutenção, nosso ajuste no código e até a localização de eventuais configurações que nós precisamos alterar pontualmente. Tá? Voltando então para o meu arquivo Process API LED Dev, para você que está se perguntando o que eu estou fazendo aqui no meu Canvas, basicamente eu deixei cada um dos arquivos aberto, tanto da minha Experience nessa aba aqui, o da minha Process está nesta outra aba, e o da minha System está nesta outra aba. Isso facilita também eu me movimentar de arquivo para arquivo. Eu só preciso ter um nível de atenção aqui para que eu faça o ajuste no arquivo que eu realmente devo alterar. Tá? Então, se você quiser fazer dessa forma aí na sua máquina, sem nenhum problema, mas preste atenção em qual é o arquivo que você está alterando. Tá? Então, aqui na minha Process app, já puxei o meu componente request. Como eu não tenho uma configuração global no meu arquivo process app, eu vou criar essa configuração global em Edge. Já vou fazer a alteração do nome, informando que este componente HTTP request ele vai fazer chamada para minha system. O host, localhost, e a porta da minha system é 8081. Ok? Eu vou apagar aqui essa configuração global, porque eu já tinha feito uma configuração global de teste anteriormente, pessoal. Então, para evitar confusões, vou apagar. E o meu endpoint é o /system. Vou colocar um nome aqui também de request system. E aí eu já tenho a minha configuração de conexão entre as minhas camadas configurada aqui. Minha Experience app vai fazer chamada para Process, que por sua vez vai fazer chamada para minha System. Vou dar um salvar aqui. Vou confirmar uma informação no meu listener. Olha só, pessoal, ponto de ajuste aqui. No nosso arquivo System app, a porta que nós definimos para a chamada no listener é 8083. Então eu preciso fazer esse ajuste também aqui na minha request, que vai fazer chamada para a minha system, porque aqui na minha request, vou vir aqui em editar, a porta que eu deixei configurada aqui é 8081, mas essa porta, para esse nosso teste aqui, ela foi definida para experience. Então vou alterar aqui para 8083, vou salvar, e agora eu vou fazer um debug. Vou colocar um breakpoint aqui na minha experience, no meu componente request, que vai fazer chamada para process. No meu arquivo process app, vou vir em message flow, coloco um breakpoint aqui também. E não há necessidade de colocar breakpoint aqui na system, porque assim que ele entrar nesse breakpoint e nós avançarmos, ele já vai pular aqui para a nossa camada de sistema, nossa camada de system. Para facilitar a nossa visualização e ver realmente esse debug acontecendo e ele ir avançando de componente para componente em cada uma das camadas, nós vamos ajustar o nosso canvas aqui da seguinte maneira. Eu vou deixar minha system mais à direita, vou pegar minha process e vou deixar ela no meio. Então o nosso canvas ele vai ficar dessa forma aqui, pessoal. Então aqui eu tenho a minha experience, meu fluxo dessa minha experience. Aqui eu tenho da mesma forma a minha process e o fluxo dela, e a system e o fluxo dela, ok? Vamos debugar esse projeto, mas para debugar ele, nós vamos fazer uma configuração adicional no nosso ambiente de debug. Nós não vamos somente vir aqui e clicar com o botão direito e pedir para debugar. Por quê? Porque se eu fizer isso, ele vai debugar apenas o projeto da Experience API. Não vai debugar os outros junto. Tá? Então, antes de fazer esse debug, você vai vir aqui na parte de menu, você vai encontrar este botão aqui, que tem o desenho de um inseto, é o debug. Do lado dele tem uma setinha apontando para baixo. Você vai clicar nela e vai vir em Debug Configurations. Ele vai abrir essa janela para você das configurações de debug. Para você, provavelmente vai estar aparecendo assim, ó.
apenas uma opção de projeto selecionado para ser executado, to launch. Você vai selecionar todos os 3 projetos e vai dar um apply. E depois você pode até fechar. Tá? Uma vez que você fez isso, sempre que você pedir para rodar o botão direito e debugar qualquer um dos projetos, os 3 projetos serão debugados ao mesmo tempo. Vamos ver isso acontecendo agora? Ok, todos os meus 3 projetos foram deployados com sucesso. Eu vejo isso através do meu status aqui das aplicações. Podemos ver aqui as 3 aplicações, cada uma delas com status de deployado. Se eu vier no meu navegador e fizer uma chamada para System 8083, eu vou ter um retorno. Se eu fizer a chamada para a minha process, como ela tem um debug, ela vai parar aqui, vou dar um F8 e vou prosseguir. Eu tenho um retorno. E agora, deixa eu ver a minha experience. Ele já parou aqui, vou avançar. Olha só para onde ele foi, para a minha process. Vou avançar também. Depois desse request ele tem que ir para a minha system. Ok, foi para a minha system. Vou avançar e vou ver o caminho de volta. Aqui, pessoal, ele vai dar um erro pra gente. Por quê? Olha só o erro que ele deu aqui, ó. Timeout excedido. Tempo de resposta excedido. Ele tem um tempo de resposta esperado para minha request. Como eu estou fazendo um processo de debug que acaba tomando mais tempos em milissegundo do que o tempo de resposta configurado, eu acabo tomando esse erro. Tá? Então, vou avançar tudo, vou chamar novamente e vou avançar rapidamente cada um dos componentes. Tá? Então, F6, F6, F6. Olha só, cheguei aqui, já não tenho mais problemas com o timeout. Então, se você pode perceber aí, quando ele passou desse request, ele veio aqui para minha process, logger de entrada. Depois desse logger de entrada, ele veio para o request da system, e após esse componente, ele veio para este logger de entrada. E por sua vez, passou pelo transform message, carregou a informação que tinha aqui, foi para o logger de saída e voltou. Assim que ele volta, ele sai deste componente request aqui, com este payload carregado, e ele vai para este transform message. Ele carrega essa informação, vai para esse logger de saída, e ele volta para este componente aqui, com este payload deste transform message do process payload carregado. E aí agora ele foi para este experience payload. Olha só o que eu tenho no meu arquivo de payload aqui, nas minhas variáveis. Exatamente o que foi carregado no meu transform message do process payload. Tá? E agora, quando ele passar pela minha experience, nesse transform message da experience, ele vai carregar outra informação no payload. Carregou de experience, vai passar pelo logger e vai devolver para mim a informação de experience layer API online. Então, com isso, nós fizemos a conexão de cada uma das nossas layers, das nossas camadas, mas ainda não está de uma maneira minimamente satisfatória a resposta que nós estamos recebendo. Por quê? Porque na minha resposta de saída, eu estou recebendo apenas a carga de transformação da minha experience. E o que eu quero é um objeto JSON que traga para mim a informação se a minha system está online, e se ela não estiver online, deverá vir com a informação de que ela está offline. A minha process, se ela está online, e da mesma forma, se não estiver online e não funcionando, vai vir com a informação de offline. E a minha experience. E se cada uma das 3 layers estiverem online funcionando, ele vai montar um objeto para mim, na onde eu vou ter tanto a minha experience e abaixo dela a process e abaixo dela a system. As 3 camadas em um objeto JSON contendo esses 3 objetos aí. Ok? E aí nós vamos, a partir da próxima aula, dar continuidade na configuração e melhoria desse transform message com lógica em DataWeave para realmente chegar nesse ponto ideal. E também nós vamos fazer algumas configurações adicionais aqui no nosso Endpoint Studio, onde nós vamos introduzir a configuração de arquivos de recurso de configuração. Tá? Nós vamos criar um arquivo aqui de config através de YAML. Dentro desse arquivo nós vamos colocar todas as configurações e parametrizações das nossas configurações globais. Tá? Isso vai facilitar para a gente fazer a manutenção e ajuste
de forma mais organizada e centralizada sempre que necessário. Por hoje, a aula é isso. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Te vejo na próxima.